Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós estamos de volta com muita satisfação, muita alegria, para gravarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas nós gravamos um vídeo que é disponibilizado na segunda-feira. Este vídeo ele é comentado em 10 tópicos, sempre abordando ali os pontos que já estão na lição e dando uma complementaridade àquilo que você já estudou. Nós estamos estudando a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição que é publicada trimestralmente, e nesse trimestre nós temos esta lição que eu vou mostrar agora. Esta é a nova lição para o trimestre abril, maio e junho, que vai estar tratando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa lição é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, pastor da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte, e autor de diversos livros aí publicados pela CPAD. Então, servo do Senhor, com uma bagagem muito boa para estar trazendo para nós aqui um conteúdo, sobre dons espirituais. Estudamos na primeira lição da semana passada, e deu dons aos homens, foi o título da lição, e a lição desta semana nós vamos estar estudando sobre os propósitos ou o propósito dos dons espirituais. O propósito ou os propósitos dos dons espirituais. Muito bem, meus amados, antes de nós começarmos aqui a nossa leitura e explanação, eu quero lembrar que nós estamos com um desafio aí maravilhoso de lermos a nossa Bíblia toda em 2021. Se você ainda não ingressou nesse exército, de homens e mulheres corajosos, ingresse. E eu dizia hoje em um curso de noivos, e eu falava para aqueles noivos que tempo é uma questão de prioridade. Se você priorizar a leitura da palavra de Deus, você vai ter tempo para ler a Bíblia Sagrada. Então leia, nós já estamos avançando, já estamos no mês de abril, Então aí você vai ter que correr mais um pouco, Se está começando agora, você tem que ler aí uns 4 a 5 capítulos por dia, para você chegar no final do ano tendo lido a Bíblia toda. São 1.189 capítulos. Quem começou no começo do ano, lendo 3 capítulos e nos fins de semana 4, vai conseguir ler aí a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muitíssimo. Então vamos à nossa lição, o propósito dos dons espirituais. O texto áureo da nossa lição diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 12. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 a 11, e depois capítulo 13, versículos 1 e 2. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2, nos diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nossa lição dispõe de 3 tópicos. O primeiro vai estar falando sobre os dons não são para elitizar o crente, vou estar falando daqui a pouco. O segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. E o terceiro tópico, edificar todo o corpo de Cristo. Lógico, nós vamos estar falando, irmãos, sobre o propósito ou os propósitos, dos dons espirituais. E nós temos que ter essa linha central, termos essa viga mestra, essa coluna por onde nós vamos nos orientar. Então, o objetivo da lição é falarmos do propósito dos dons espirituais. Eu quero começar aqui, antes de falar dos 10 tópicos que nós enumeramos, eu quero primeiro falar o que não são, ou o que os dons não são, ou eles não têm este propósito. Primeiro, os dons não são para elitizar o crente, ou seja, deixá-lo numa plataforma de ser maior do que os outros. Segundo lugar, os dons também não têm o propósito, eles não são para serem utilizados de forma interesseira e egoísta. Terceiro lugar, esses dons não são uma conquista meritória, ou seja, porque você merece. E em quarto lugar, esses dons não são indícios de superioridade espiritual. Então aqui a gente já quebra alguns modelos e alguns ensinos desvirtuados ou algumas concepções desvirtuadas sobre os dons espirituais. Mas vamos então para os propósitos desses dons maravilhosos. Primeiro, irmãos, esses dons eles têm o propósito de unir-nos, fortalecendo a Igreja de Cristo. Promover a união e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Veja na introdução, muito interessante, o comentarista diz: os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Por isso, irmãos, que todas as vezes que nós vemos alguma coisa que parece dom, mas que por trás disso aí tem egoísmo, orgulho, vaidade, prepotência, destaque e outras coisas, você pode considerar que isso não é um dom de Deus, utilizado de maneira correta ou sequer ser um dom de Deus. Então, o dom de Deus, ele, de modo genérico aqui, eu posso dizer que ele sempre será para edificação da igreja. Então, não obstante um ser usado em um dom, outro ser usado em outro dom, um é usado na palavra de sabedoria, outro é usado na palavra de conhecimento, outro é usado em profecia, outro é usado nos dons de curar, mas isso não gera competição no meio do povo de Deus, não gera destaque em detrimento dos outros, muito pelo contrário, esses dons, eles devem convergir, para o benefício da igreja, para a união, o fortalecimento e a edificação da igreja. Segundo lugar, o propósito dos dons é suprir nossas deficiências pessoais e humanas. Vamos lá para o primeiro tópico, subtópicos 1 e 2, que tem uma observação muito interessante. Veja só, a igreja de Corinto. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que naquela igreja nenhum dom faltava. Ok. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la
e santificá-la para o serviço do evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Eu estou lendo aqui e você precisa entender o contexto. O que acontecia? A igreja de Corinto, Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom ali. Mas, meus amados irmãos, pensem em uma igreja problemática, uma igreja que tinha dissensão, tinha contenda, a Santa Ceia parece estar de cabeça para baixo, gente se embriagava na ceia, não é? Havia incesto. Olha, irmãos, havia partidarismo, um dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, não é? Outros diziam que era de Cristo. Então, uma igreja extremamente complicada. Então, a gente fica pensando, Deus vai dar dons, vai conceder dons a um povo complicado assim? Mas, meus queridos, nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas falhas, não é? E não obstante nós termos essas fraquezas, temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, Deus não deixa de nos usar com os seus dons. Não obstante também, muita gente que foi usada em dons, de repente, vai parar no inferno, né? Porque alguém vai dizer naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não fizemos maravilhas. Esse eu não conheço vocês. Nunca vos conheci, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. Então, meus queridos, nós somos deficientes. Não é porque somos crentes em Jesus, batizados com o Espírito Santo, usados nos dons espirituais, que nós não temos as nossas fragilidades humanas. Então, os dons espirituais vêm, né, ali após o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder, para capacitar o crente, como diz aqui, né, para suprir nossas deficiências. Aquilo que com minhas forças naturais eu não posso fazer, eu sendo usado no dom espiritual, eu posso fazer. Por exemplo, a profecia, você muitas vezes fala de fatos que ainda vão acontecer. Uma pessoa, na sua humanidade, simplesmente, não vai, porque ele não vai adivinhar. Agora, se ele é usado por Deus no espírito de profecia, ele vai predizer o futuro e vai acontecer do jeito que ele falou. Então, esses dons vêm para suprir nossas deficiências pessoais e humanas. Então, vamos colocar que esses dons são capacitações especiais de Deus na vida do servo de Deus, que é falho, é fraco, não é dependente. Não é? Paulo vai dizer, quando pensava que estava forte, estava fraco, quando pensava que estava fraco, estava forte. Não é? Então, meus queridos, é assim que nós vamos lutando. Nós somos humanos, mas louvado seja Deus, que tudo que Deus vai fazer por nós, Ele primeiro olha para Jesus, aquele que padeceu em nosso lugar. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, que nós colocamos aqui como propósito dos dons a edificação pessoal. Né? Então, quem é usado nos dons espirituais, ele edifica a igreja, mas ele também edifica-se a si mesmo. Veja no segundo tópico e no primeiro subtópico, que fala aqui, edificando-se a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha, edifica-se a si mesmo. Né? O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Mais embaixo tem, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. E o interessante é que o mesmo Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas, se ele não possui o dom de interpretar, ele não entende o que ele está falando. Mas mesmo assim, ele é edificado. Então, que coisa maravilhosa, né? A presença do Espírito nele e ele falando em línguas que muitas vezes não são entendidas por ele, porque ele não tem o dom de interpretar. Mas é bom que tenha o dom de interpretar e é bom que na igreja existam pessoas que tenham esse dom de interpretar as línguas, porque alguém está falando em línguas, ele vai entender o que está sendo falado ali.
como é entendido aquele que profetiza. Então, meus queridos, os dons espirituais, especificamente o falar em línguas, ele traz uma edificação pessoal para a pessoa, né? Então, você está em casa sozinho e você começa a orar e você começa a falar em línguas, você está sendo edificado pelo Senhor, o Espírito orando em você. Muito bem, vamos para o nosso quarto tópico, a edificação dos outros. É interessante que a lição mostra aqui que os dons, eles têm esse propósito, né, da edificação pessoal, mas também a edificação dos outros, que está no nosso tópico 2 e subtópico 2. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. É tanto que existia até partidarismo lá, né? Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Não é? Então, irmãos, aqui nós temos, eu diria, a plenitude dos dons, né? O dom que é usado para edificar a igreja. Eu digo sempre que tudo que Deus faz na igreja é extraordinário. Então, quem profetiza, profetiza não para se autopromover, não para que as pessoas digam, ó, que irmão usada por Deus, que irmão usado por Deus, não para ele ter um local de destaque. Não, não funciona assim. Ele é usado no dom espiritual. Quando ele profetiza para que haja edificação da igreja. Quando ele fala em línguas, é importante que alguém interprete. Paulo disse, né, para a edificação da igreja, senão quem ouve não vai entender o que esta pessoa está falando. Quem é usado nos dons de curar, não é para ter o rótulo de curandeiro, né, mas é para que ele possa exercer esse dom de Deus em benefício das pessoas que estão enfermas. Quem tem o dom da fé, não é simplesmente a fé para ele. Nós temos a fé salvadora, mas ele é usado no dom da fé para que ele empregue essa fé em benefício também da igreja. Muitas vezes as pessoas estão titubeando, onde está a fé? E esse irmão vem com uma fé sobrenatural, uma fé que está acima de todos os obstáculos, né, de todas as dúvidas, e ele entra com aquela palavra de fé. E outros dons, dom de operação de maravilhas, para edificação de todos. Então, os dons, olhando de uma forma mais ampla, né, os dons, eles visam a edificação da igreja. Então, esses dons, eu tenho a edificação pessoal, que é o especificamente falar em línguas, né? Nós temos a edificação dos outros, e nós temos aqui também, muito interessante, a edificação dos que não são crentes, né? Paulo ele ficou preocupado, ele disse, olha, se entrar um indouto no meio de vocês, né, e ver todo mundo falando em línguas, ele vai pensar que vocês estão loucos, porque ele não está entendendo nada que vocês estão falando. Ele diz, tão importante que haja interpretação, porque na medida que se interpreta, e quem está falando em línguas pelo Espírito Santo, muitas vezes coisas vão ser desvendadas da vida daquele pecador que não conhece Jesus. E aí ele vendo que naquele lugar, algo da sua vida particular, né, que ninguém sabia e está sendo manifesto, ele vai dizer, Deus está nesse lugar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, até, né, o ímpio que entra na casa do Senhor, ele tem que ser edificado se ali tem dons espirituais. Por exemplo, o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, são dons também que servem para atrair, não é? Para mostrar para aquela pessoa que não conhece Jesus que aquela pessoa que está sendo usada no dom só pode ser uma manifestação de Deus na vida dele. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver aqui, né, como já falamos, né, que tópico 2 e subtópico 3. Né? Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificarem-se a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. E aqui mais na frente vai dizer,
todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Então, meus queridos, os dons aí do Espírito Santo visam também edificar a pessoa que não é crente. A pessoa entrou ali, ele tem que perceber que Deus está naquele lugar. Vamos então para o nosso sexto tópico. Vamos caminhando já para o final. Estamos falando aqui do propósito dos dons espirituais. Sexto lugar, tornar evidente e comprobatória a atuação do Espírito Santo. Aqui no nosso subsídio teológico, aqui mais na frente, fala assim. Aqui temos um paralelo com Hebreus 2:4, que fala dos apóstolos que primeiramente ouviram o Senhor e depois transmitiram a mensagem. E aqui diz, testificando também Deus com eles, por sinais sobrenaturais e milagres e várias maravilhas, tipos de obras de grande poder, e dons, que são distribuições separadas do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, meus queridos, acompanhando a pregação do Evangelho, iam os dons espirituais. É tanto que lá, em Marcos 16:15, diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, a pregação do Evangelho era acompanhado com sinais e maravilhas que eram operados no meio do povo de Deus pelos dons do Espírito Santo que estavam residentes naquela igreja. Então, hoje também, essa presença dos dons é que torna evidente e comprobatória a atuação do Espírito Santo. Então, se o nosso culto só tem discurso, discurso tem lá no meio político, discurso tem lá nos locais, nos auditórios de filosofia, você tem discurso no meio dos políticos, enfim, nos lugares aí onde as pessoas costumam trabalhar a oratória, mas na igreja ela não pode ficar presa simplesmente ao discurso, ela tem que estar recheando, vamos dizer, o seu discurso com a presença do Espírito Santo, e esta presença é manifesta através dos dons. Então, esses dons comprovam e evidenciam a presença do Espírito Santo. Sétimo lugar, os dons, propósito dos dons, agir naquilo para o que for útil. Lá no Conheça Mais tem um comecinho que diz, na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. Até porque, meus amados irmãos, Deus não desperdiça nada na sua obra. Quando Deus está trabalhando, tudo o que Ele faz tem um propósito especial. Então, os dons sempre são para aquilo que for útil para a obra de Deus. Às vezes nós confundimos, por que isso não aconteceu? Não aconteceu porque estão querendo que aconteça para alimentar a vaidade pessoal. E este não é o propósito. As coisas devem acontecer para o que for útil. Então, às vezes nós vemos um tempo onde não há muita manifestação. E a gente fica dizendo, meu Deus, será que o senhor não está aqui? Eu conheci em Minas Gerais um pastor que há décadas atrás foi muito usado por Deus. Para os irmãos terem ideia, ele orou por um morto na Santa Casa em Juiz de Fora. E aquele morto ressuscitou e naquele dia, não sei se foram 4 ou 5 freiras se converteram na hora. Então ele era assim muito usado por Deus. E um dia eu encontrei com esse homem e eu, conversando com ele, eu falei, meu irmão, é possível um homem assim extremamente usado por Deus
E de repente, para isso tudo, ele disse: Pastor Walter, sua pergunta foi muito pertinente, porque aconteceu comigo. Eu tenho a mesma fé, creio em Deus como eu cria naquele tempo, mas as coisas não acontecem agora como aconteciam naquele tempo. E ele me disse uma palavra que eu nunca esqueci. Ele disse: olha, pastor, quando Deus realiza essas coisas, ele realiza baseado em propósitos. Não é porque a gente quer. E Deus não realiza, não é porque a gente não tem fé. Ainda hoje nós temos irmãos que há 10 anos atrás pregavam em um culto e oravam, Jesus batizava 40, 50 pessoas com o Espírito Santo. E por que não está acontecendo hoje? Eles perderam a fé, né, se desviaram da... Não, às vezes Deus não faz aquilo porque para esse tempo o propósito é outro. Então, meus queridos, a atuação do dom é para aquilo que é útil para a obra de Deus. Não é porque a gente quer, na hora que a gente quer, para o propósito que a gente quer. Deus tem os seus propósitos. Então, naquilo que for útil, o dom vai se manifestar. 8º lugar. O propósito dos dons é aparelhar a igreja para o combate espiritual. Nós podemos dizer que a igreja, em sua liturgia, a igreja no exercício das suas atividades, é uma igreja que está numa batalha. Nós estamos numa batalha espiritual. Paulo compara a gente a soldados, né? E o soldado é alguém que está pronto para a batalha, pronto para a peleja, né? É tanto que ele mostra lá em Efésios as armaduras desse soldado, né? Então, meus queridos, nós estamos num combate espiritual e é importante que esses dons estejam presentes. Por exemplo, há manifestações que podem acontecer na igreja e que alguém pensa que é Deus que está operando. E às vezes é o diabo que está operando. E a gente tem que ter o discernimento espiritual. E discernir os espíritos é um dom. Então, há muita coisa por aí dizendo-se de Deus, para a glória de Deus, e que não tem coisíssima nenhuma de Deus, né? E como nós vamos enfrentar essa batalha? Porque enquanto a Bíblia diz que o anjo do Senhor está acampado ao redor daqueles que o temem, a Bíblia também diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós estamos numa constante batalha espiritual. E nesta batalha é importante a presença dos dons espirituais. Eu abro aqui até um parêntese para dizer a você, dizer para mim, que estou falando também, que a gente ore buscando dons espirituais. A igreja precisa estar munida de dons, porque nós estamos numa batalha espiritual. E esses dons servem para aparelhar a igreja para o combate espiritual. 9º e penúltimo lugar. O propósito é para alimentação orientada da palavra de Deus. Lá no tópico 3 e subtópico 3, um pouquinho lá na frente, diz assim: desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Está falando aqui de obreiros. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Aí vem aqui uma recomendação: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para tudo sempre. Então, os despenseiros são aqueles, que estão encarregados de pegar na despensa de Deus e servir a igreja. E aí eu me coloco como pastor, para você que é professor de escola dominical, que está ensinando, que nós possamos entender que os dons que estão vinculados aqui ao ensino, à ministração da palavra, esses dons servem para alimentação orientada da palavra de Deus, porque não é só falar a palavra de qualquer jeito. Nós precisamos de uma orientação, precisamos de um propósito específico,
precisamos de uma revelação, né? E isso, quem faz é o Espírito Santo na nossa vida. Precisamos de uma interpretação iluminada pelo Espírito Santo. Quanta gente está usando tribuna de igreja para pegar a Bíblia e distorcer, para dizer que o texto está dizendo uma coisa que o texto não está dizendo, né? Ou alguns que pregam e nem leem o texto. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Aqueles que lidam com o ensino, com o alimento que é disponibilizado para a igreja, precisam ser usados nos dons espirituais, né? Para que a gente tenha uma palavra de conhecimento, a gente tenha uma palavra de sabedoria, né? Imagine a Bíblia sendo proclamada sem sabedoria, irmãos, é um desastre, né? Então, a gente precisa, né, dessas coisas, discernimento espiritual, enfim, dos dons espirituais para, como despenseiros da obra de Deus, alimentar a família de Deus. 10º e último lugar, não poderia terminar de outra forma, né? O propósito desses dons é ser um veículo para a glória de Deus. Eu li agora há pouco aqui no final do 3º tópico e do 3º subtópico. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meu amado irmão, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Não se esqueça de clicar aí na mãozinha do like, porque você vai estar ajudando este canal a ser divulgado para outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, faça seu comentário, né? E não esqueça de colocar a cidade de onde você está comentando e compartilhe este vídeo com seus amigos, né? Hoje todos nós temos uma rede, né, nas nossas relações sociais aí pela internet, e que a gente possa divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto então ao seu coração, e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.